Fala pessoal, beleza? Juarez da Kicks com mais um vídeo aqui para vocês e hoje a gente vai para a nossa quarta aula aqui da série, tá? É uma aula que a gente vai continuar dando atenção a entradas e saídas e a gente vai juntar agora aí um dispositivo novo, né? Que a gente não tinha visto nas aulas anteriores, que é o display 7 segmentos. Antes de mais nada, é aquela coisa que a gente sempre fala, se inscreve aí no nosso canal, acompanhem nossos vídeos, curtam, comentem, peçam, tirem dúvidas. Isso aí é muito importante para que o canal continue operando aí, trazendo novos vídeos para vocês. Tá joia? Então vamos lá. Nosso display 7 segmentos, ele é um display aí que realmente é formado por 7 LEDzinhos, tá? Formando números. Então você percebe que ele tem um formato aqui que é muito parecido com o que você já vê aí em dispositivos, né? Então aquele formato bem digital e você consegue formular aí números de 0 a 9, certo? Para poder visualizar tranquilamente aí no seu display. Nós faremos várias outras aplicações, tá? E daqui a 2 aulas, né, nós faremos um relógio. Então é o primeiro projetinho, o projetinho mais básico, mas é o primeiro projetinho com as coisas que a gente já aprendeu até aqui. Então não percam as atualizações. Primeira coisa que a gente vai utilizar, você percebe aqui que nós estamos utilizando aqui 7 pinos, tá, do microcontrolador. Então cada um para um LED, para um segmento, certo? E nós temos aqui um pino para o botão. Então a gente vai fazer um contador hoje aqui digital, utilizando um botão que a gente já viu na aula, né, de entradas e saídas. Então se você não viu essa aula, é importante que você veja aí para você entender como é que funciona a questão do botão aqui também. E aí, pressionando o botão, nós geramos uma combinação de LEDs acesos que mostram aqui o nosso número. Por exemplo, né, se a gente fosse para utilizar aqui 0, ele acenderia todos ao redor aqui, menos o G. Se fosse 1, acenderia apenas o B e o C. E assim por diante. Tá? Então a gente vai gerar uma lógica aí de programação para que isso aconteça corretamente. Eu vou mostrar aqui do lado nossa câmera com a informação, né, que a gente vai ver aqui o nosso displayzinho aqui já operando, tá, com a plaquinha. Então essa configuração que a gente viu ali vai estar na câmera e ao final do vídeo eu gravo para vocês para a gente testar. Vamos lá, agora eu vou para o VS Code. A gente vai ver o nosso código aqui para ver como é que vai estar organizado aí, né, e o que a gente utiliza para que isso seja possível. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é visualizar esse mapinha, certo? Um mapinha do display. Então, a primeira coisa, ele possui 5 pinos aqui em cima, 5 pinos aqui embaixo e aqui tem os nossos 7 segmentos. Então, é um desenho bem rústico, mas ele ajuda bastante na hora da gente conseguir criar o nosso código. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é adiciona a nossa biblioteca fã. E os 7 segmentos aqui de A a G, nós atribuímos a pinos, certo? Então são 7 LEDs, então fica bem tranquilo de atribuir, acho que não tem nenhuma dificuldade até agora. Se você acompanhou nossas primeiras aulas, então super tranquilo. Inclusive, se você já é acostumado a ver com Arduino, que é muito parecido, tá? Acho que não vai ter dificuldade alguma. Depois nós definimos o botão, e aqui que entra a coisa interessante, tá? Então lembre-se desse desenho aqui, tá? E vamos aqui para as definições. Então, como é que a gente faz para que cada LED acenda representando um número? Tá? Então eu representei aqui um conjunto, tá? Um conjunto dos 9 dígitos que nós temos aqui de 0 a 9 para que ele acenda. E eu vou verificar aqui cada um dos segmentos para ver o que eu quero que ele acenda realmente. Tá? Então, começando aqui por A, B, C, D, F, G. Né? O G que precisa estar apagado. Então, aqui ele começa do A na direita, certo? E ele vai em seguida, né, para o B, para o C, para o D, para o E, para o F. Opa! E o G está zerado aqui, certo? O 1 você lembra aqui, ó, que a gente fica o B e o C acesos só. Né? Então a gente viria aqui e A zerado, B
C em 1 e o restante zerado. E assim por diante, tá? Para você se organizar. Então a gente criou os dígitos aqui, os números, né? De 0 a 9, com os 7 dígitos aqui formando de A, B, C, D até G, certo? Vamos lá agora para nossa configuração. Essa parte de configuração de pinos aqui a gente inicia todos desligados, né? Então todos os nossos LEDs iniciam desligados e está tudo certo. Aqui que é uma parte importante também, tá? Então a cada vez que a gente recebe um segmento, né, de padrão ali, que seria esses caras aqui, ou seja, se eu digitei na minha função, eu quero que exiba o número 3, né? Então ele diz aqui, beleza, é o número 3. Então o que a gente deve acender para gerar o número 3, certo? Então ele funciona dessa forma. Então, o número 3 ali, ele deve ter no primeiro bit 1, ele deve ter no segundo 1, e assim por diante, tá? Então, nessa forma aqui, bem padrãozinha, e a gente vai explicar um pouquinho mais de programação em C em algumas outras aulas para frente, mas isso aqui é muito, muito tranquilo, tá, de entender. Vamos lá. Essa primeira parte acho que eu já vou passar reto, né? Vocês já estão acostumados aí a ver nos nossos códigos anteriores, então se você não viu os vídeos anteriores, assistam aí também, tá? Para entender o que é isso aqui. Vamos lá. A parte que importa agora. Nós temos aqui, dentro do while1, né, chamando a função de exibir dígito e já indicando aqui 3. Vamos ver aqui a nossa função exibir dígito. Ok, nossa função exibir dígito, ele está indicando aqui. Então, se vem o 3 para cá, ele indica o que tem que estar aceso dos segmentos e ele realmente exibe a informação do dígito 3. Tá? Vamos ver se funciona isso de verdade por enquanto, né? Por enquanto é para a gente testar se realmente está certo o nosso código. Depois eu passo para a próxima parte com o botão aqui, né? E aí a gente vê o nosso contador funcionando. Vou exibir a câmera aqui para a gente visualizar e eu vou carregar o código. Eu vou exibir a informação e está ali 3. Né? Se eu fosse mudar para 2 aqui, vamos fazer isso ao vivo aqui no nosso código, né? Vou mudar para 2 manualmente aqui, vamos ver se ele carrega bonitinho. Legal, ó. Então apresentou na nossa câmera aqui já o número 2 bonitinho. Tá? Vamos voltar aqui agora para o nosso código. Você percebe, tá, que nós criamos já aqui uma informação de um contador. Tá? Eu já vejo a função. E nós vamos agora comentar essa exibição manual aqui do nosso código e vamos descomentar isso aqui que eu já deixei prontinho para vocês. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente faz a leitura do botão, também vou passar reto isso aqui, você pode ver no vídeo anterior ali de entradas e saídas. Né? E o que acontece? A cada vez que o botão for pressionado, eu vou mostrar o contador, ou seja, o contador vai ser mais um sempre. Tá? Então, ele vai exibir a cada vez que eu pressionar o botão, inicia em 0, né? No estado inicial lá eu iniciei a variável com 0, então ela vai somar sempre 1 a cada vez que eu pressionar o botão. Tá? Então, se o contador estiver aqui em 0, na próxima vez que eu pressionar o botão ele vai para 1 e assim por diante, e ele vai exibir o dígito no display. Vamos ver se funciona aqui, vou ligar a câmera de volta, só para mostrar ali para vocês. E vamos aqui carregar o nosso código. Beleza, está carregado. Ok. Vamos lá. Eu vou pressionar agora aqui na câmera o botão para ver se ele incrementa. Olha lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e foi para 0 de volta. Legal, pessoal? Então é mais um vídeo interessante. A gente vai seguir aí nos próximos vídeos, né? Com algumas informações aí para o display que são importantes para o nosso relógio. Principalmente isso daqui, ó. Esquema aqui, tá? Então se você tem aqui o display ligado nos pinos, você percebe que usa muitos pinos. Então um spoiler para a próxima aula é que a gente vai utilizar aí um expansor de porta para esse microcontrolador para a gente trabalhar com mais displays e aí usa pouquinho pino. Tá?
tá? Isso aqui é uma coisa bem legal que vai nos ajudar. Tá joia, pessoal? Então não deixem de acompanhar o nosso canal, se inscrevam aí, curtam nossos vídeos. Um abraço e até a próxima.